Estamos começando hoje o capítulo 23 da narração de Lucas, do Evangelho no Novo Testamento. Estávamos aqui no final do capítulo 22, Jesus já havia sido preso, Pedro já havia negado Jesus 3 vezes, como ele disse que assim aconteceria, e Jesus foi levado em primeira instância ao Sinédrio, onde lá foi julgado. Julgado daquele jeito, né? Julgado já condenado. Só precisavam fazer algum tipo de movimentos, de ações, não é? Que configurassem um julgamento que fosse válido. Imagina, julgar e condenar um espírito puro. Mas eles sabiam que Jesus era, para eles, autoridades mundanas, uma ameaça. Eles julgavam que Jesus era uma ameaça, quando ele mesmo disse que o reino dele não é desse mundo, mas são os, vamos dizer assim, os pseudos poderosos, não é? Que acreditam ter poder, um poder que o tempo, que a traça, corrói, não é? Mas, então, o que nós temos agora no início do capítulo 23 é que após ele ter passado por aquilo tudo lá no Sinédrio, foi bastante machucado, se podemos dizer assim, e após isso, então, eles configuraram, bom, temos aqui, então, já argumentos para levá-lo a Pilatos, que era o representante de César ali na Judéia, em toda a Palestina, não é? Então, por quê? Porque eles queriam que Pilatos condenasse Jesus à morte. Não queriam prender Jesus, queriam matá-lo. E lá é o que começa aqui no versículo 1. E levantando-se toda a multidão deles, que multidão deles? O Sinédrio. Querida Ana Vanessa, seja bem-vinda, minha querida. Aqui é o estúdio. Os homens do Sinédrio. Eles, então, conduziram Jesus diante de Pilatos. Começaram a acusá-lo, dizendo, à frente de Pilatos, não é? Apresentando lá a acusação a quem eles queriam que fosse sentenciado à morte. A este encontramos pervertendo a nossa nação, impedindo de dar tributo a César e dizendo ser ele mesmo Cristo, o rei. Primeiro que o Cristo não é o rei, não é? O rei do mundo. Ele é o enviado de Deus, já previsto Messias no Antigo Testamento. E quando foi que Jesus disse que não deveria se pagar o tributo a César? Pelo contrário, nós temos uma passagem, não é? Que esses homens do Sinédrio, naquelas tentativas de pegar Jesus, não é? É justo que paguemos tributo a César? E o que Jesus faz? Manda trazer uma moeda. E na moeda ele pergunta, de quem é? Não temos a cara e a coroa? De quem é essa esfinge, ou seja, de quem é esse rosto? E respondem, é de César. Então o que Jesus diz? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, era ou não era justo dar tributo a César? Era o povo que dominava. Então era assim que era naquele momento. Mas o que eles dizem? A verdade? Eles mentem. Impedindo a nação de dar tributo a César. Então, ele estaria pervertendo. E se dizendo ele mesmo Cristo, o rei. Também aqui forçando uma situação. Por que eles fizeram isso? Porque eles queriam dizer a Pilatos que ele, dizendo-se rei, estaria ofendendo César, que é o imperador. Né? Estaria ali numa rebelião aberta contra César. Essa era a intenção. Olha, ele está aqui fazendo uma rebelião. Pilatos interrogou Jesus, dizendo, tu és o rei dos judeus? E Jesus, em resposta, disse, tu dizes. Ele respondeu, não. Ele só disse, tu dizes. Não disse absolutamente nada. Depois disso, no versículo 4, nós temos, disse Pilatos aos sumos sacerdotes e às turbas, porque é claro que o Sinédrio fazia isso tudo pervertendo, né? Porque a gente muitas vezes
fala do outro o que faz, não é? Quer dizer, aqueles com más intenções. Pervertendo as turbas, ou seja, as multidões, eles promovem, porque claro que eles têm ali uma grande projeção junto ao povo. Então, eles sendo tão duros com Jesus, a multidão ali, vamos dizer assim, contaminada por aquelas trevas, não tem outra palavra, não é? Responde positivamente a esses homens do Sinédrio. Então, estavam ali os sumos sacerdotes e as turbas, ou seja, a multidão. E Pilatos então diz diante deles: não encontro nenhuma culpa neste homem. Claro, ele não disse nada. Eles insistiam dizendo: ele instiga o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui. Bom, isso não está errado, mas o que ele ensina ao povo? O amor. Só. Cura, alimenta, só isso que ele faz. No versículo 6 temos: ao ouvir isso, Pilatos perguntou se o homem era galileu, ao saber que era da jurisdição de Herodes. Lembram dos tetrarcas? Querida Leopoldina, seja muito bem-vinda, minha querida. Querida Regina, seja muito bem-vinda, minha querida. Lembram dos tetrarcas? Então, havia um tetrarca na Judéia, um tetrarca na Galileia. Né? As regiões foram divididas pelo Império Romano, porque é dividir para conquistar, não é? Esse é um dos lemas do Império Romano. Então, eles dividiram, antigamente, antes do domínio romano. Ali a Palestina tinha apenas um rei. Quando eles chegaram, eles dividiram em regiões. Colocaram um tetrarca, ou seja, eram 4 regiões, colocaram um em cada região. Eles estavam aonde? Na Judéia, em Jerusalém. Quando ele pergunta a Jesus: mas espera aí, você é da Galileia? E ele diz que era da Galileia. E aí ele lembra, né, que, claro, porque ele sabe, que o tetrarca da Galileia é Herodes, o filho de Herodes. Tinha o Herodes pai e o Herodes filho. O Herodes filho era o tetrarca da Galileia. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, ele, Pilatos, você veja, vejamos aqui que isto aqui não é contado as minúcias, como está aqui por outros evangelistas, ok? Então, temos muitas vezes que Pilatos julgou, recebeu do sumo sacerdote de Caifás e julgou Jesus e soltou Barrabás e crucificou Jesus. Não foi bem assim. Então, aqui em Lucas, nós temos uma coisa mais a miúde. Então, ele foi preso pelo sumo sacerdote, foi interrogado, foi maltratado, foi levado a Pilatos. Pilatos, quando soube que ele era da Galileia, mandou ele para a Galileia, manda lá para Herodes, Herodes vai verificar, porque Herodes não era religioso, era o administrador. Ok? Jesus havia sido julgado pelo templo, pelos sacerdotes, pelos homens do templo. E Pilatos, que não se dava bem com Herodes, manda para que Herodes avaliasse Jesus. Herodes, versículo 8. Herodes, ao ver Jesus, alegrou-se muito, pois há bastante tempo queria vê-lo, por ouvir a seu respeito. Esperava também ver surgir algum sinal da sua parte, ou seja, esperava que ele fizesse alguma maravilha ali diante dele. Ele o interrogou com muitas palavras, ou seja, fez várias perguntas a Jesus. Mas Jesus manteve-se em silêncio. Jesus não respondeu nada. No versículo 10, os sumos sacerdotes e escribas estavam presentes, acusando-o veementemente. Herodes, com suas tropas, desprezando-o e zombando dele, afinal, ele era um homem poderoso que fez muitas perguntas e recebeu quantas respostas? 0 respostas. Ficou chateado? Parece que sim. Bastante frustrado e chateado. Então, zombou de Jesus, vestiu-lhe uma túnica brilhante e o devolveu a Pilatos. Mas isso não é assim, é 2 quarteirões. Nós estamos na Judéia, ele mandou para Galileia, e nisso temos que atravessar a Samaria. Aí, ok, passou lá por Herodes, Herodes mandou de volta para Pilatos, Pilatos recebeu Jesus de volta
atravessando de volta, devolveu a Pilatos. Nesse mesmo dia, Herodes e Pilatos se tornaram amigos um do outro, pois havia antes inimizade entre eles. Pilatos, convocando os sumos sacerdotes, autoridades e povo, disse para eles: Vós me trouxestes esse homem como alguém que está desviando o povo. Eis que eu, interrogando-o diante de vós, não encontrei neste homem nenhuma culpa daquilo que acusais contra ele. Nem tampouco Herodes, pois o devolveu para nós. Vede, não há nada digno de morte naquilo realizado por ele. Veja, digno de morte. Não que ele não, ok, ele fez alguma coisa errada, vocês estão insatisfeitos, vamos castigá-lo. Mas nada digno de morte. Ele não fez nada digno de morte. Estava vendo se com isso aplacava um pouco esta insânia, mas o que acha? Não resolveu, não é? Portanto, após corrigi-lo, o soltarei. Ou seja, vou fazê-lo sofrer aqui um pouco e depois o solto. Havia necessidade de soltar um preso durante a festa. Qual é a festa? A Páscoa. Né? A nossa Regina está dizendo Herodes Antipas. Isso, minha querida. É o filho de Herodes, Herodes Antipas. Muito bem. Havia necessidade de soltar um preso durante a festa. Mas gritaram todos juntos, dizendo: leva este, ou seja, dá cabo nele. Solta para nós Barrabás. O Barrabás foi lançado à prisão por causa de uma rebelião ocorrida na cidade e de um homicídio, ou seja, Barrabás havia matado alguém. Daí estar lá esperando ser executado. Por quê? Crime de morte, sentença de morte. Pilatos, querendo soltar Jesus, novamente o chamou. Eles, porém, gritavam, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Ele, pela terceira vez, Pilatos, disse para eles: mas que mal ele fez? Nenhuma culpa de morte encontrei nele. Portanto, ele fala o seguinte, de novo: após corrigi-lo, o soltarei. Eles, porém, pressionavam em alta voz. Daí a importância, né, de ter a multidão junto. É um outro tipo de pressão. Existe ali poder com poder. Pilatos e os homens do Sinédrio. Quem foi o voto de Minerva? Foi o povo, foi a multidão. Eles, porém, pressionavam em voz alta, pedindo para ele ser crucificado. E prevaleceram as vozes deles. E Pilatos decidiu ser realizado o pedido deles. Soltou o que tinha sido lançado na prisão por causa da rebelião e do homicídio, que era o que pediam, e entregou Jesus à vontade deles. Qual era a vontade? Crucificam, não é? Crucificam. Beber água para ir adiante. E Jesus já sabia disso? Já havia sido predito no Antigo Testamento que isso aconteceria. Que ele seria levado ao sacrifício como cordeiro de Deus. Né? Cordeiro, um animal levado ao sacrifício. Então, ele era o cordeiro de Deus, aquele que seria levado ao martírio